a todos, que tenhamos um bom dia de trabalho. Verificando haver o número regimental, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2025, do primeiro ano da 21ª legislatura. Coloco em discussão a ata. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao secretário da mesa, o vereador Benhur Lucídio Terra, para que faça a leitura do expediente. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores. Expediente do dia 17/11/2027, 37ª sessão ordinária. Projeto de lei complementar número 182, de 30 de outubro de 2025, origem executivo. Cria o Conselho Municipal de Esporte e o Fundo Municipal de Esporte do município de Tupã-Seretã e estabelece outras providências. Projeto de lei complementar número 2001, de 28 de outubro de 2025, origem executivo. Altera a lei complementar municipal número 4.559, de 13 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Tupã-Seretã, regulamenta os benefícios eventuais, Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 204, de 5 de novembro de 2025, origem executivo. Altera os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, atualizando os demonstrativos de metas fiscais em decorrência da apuração do superávit financeiro nos exercícios anteriores. Projeto de lei ordinária número 205, de 7 de novembro de 2025, origem executivo. Autoriza a concessão de auxílio a aluguel social temporário a família em situação de vulnerabilidade social e risco à saúde, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 206, de 10 de novembro de 2025, origem executivo. Aprova e institui a adesão do município de Tupã-Seretã ao Plano Regional de Água e Esgoto do Sistema Corsã. Projeto de lei complementar número 207, de 10 de novembro de 2025, origem executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. Projeto de lei ordinária número 208, de 10 de novembro de 2025, origem executivo. Autoriza o Poder Executivo de Tupã-Seretã a realizar limpeza e remoção de entulhos em imóvel particular atingido por sinistro. Projeto de lei ordinária 209, de 10 de novembro de 2025, origem executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Tupã-Seretã a conceder auxílio na logística de deslocamento e liberar os servidores públicos municipais para a participação do 30º Enespref. Projeto de lei complementar número 210 de 2025, de 11 de novembro de 2025, origem executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial. Projeto de lei complementar número 211 de 2025, de 11 de novembro de 2025, origem executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial. Projeto de lei ordinário número 212, de 12 de novembro de 2025, origem executivo. Altera dispositivos da lei ordinária número 4.876, de 27 de fevereiro de 2025.
indicação número 28 de 2025. O vereador que subscreve solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de indicação: que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, estude a viabilidade de realizar um projeto de lei que disponha sobre a obrigatoriedade de identificação dos cabos e fios instalados em postes de energia elétrica no município de Tupã-Seretã, abrangendo as empresas prestadoras de serviços de energia, telefonia, comunicação de dados e TV por assinatura, incluindo os cabos e fios já existentes, bem como estabeleça prazos, penalidades e multas pelo descumprimento da norma para o seu cumprimento. O referido projeto deverá prever ainda a responsabilidade conjunta das empresas concessionárias e permissionárias quanto à manutenção, retirada e reorganização da fiação aérea, a fim de garantir segurança, eficiência na fiscalização e redução da poluição visual urbana. Tupã-Seretã, 13 de novembro de 2025, vereador Benezer José Cancian, do Partido Progressistas. Como eu havia falado, botar para o plenário decidir, nós temos aqui o projeto de lei ordinário número 205, que trata sobre o auxílio do aluguel social temporário para a família em situação de risco à saúde, que é da nossa menina que está em Porto Alegre, aguardando transplante. Se houver uma concordância, já colocamos em votação. E tem um segundo, que é o 209, que autoriza a conceder auxílio de logística para o deslocamento e liberar os servidores municipais para a participação da Enespref, já que a Enespref é no final de semana, né? Se houver concordância desses dois. Sim. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos colegas vereadores. Senhor presidente, o projeto número 205, que é sobre a concessão do auxílio, auxílio do aluguel social temporário, eu sou completamente a favor e imagino que os colegas vereadores não vão se opor a esse projeto. Haja visto da necessidade urgente que a família tem de poder estar junto ao hospital, ou o mais próximo possível, na cidade de Porto Alegre, pela gravidade da situação da menina. Semana passada, muitos vereadores foram... Senhor presidente, conclui, por favor. Né, foram... eu acho que eu tenho um minuto, né, senhor presidente? Eu acho que já deu um minuto? Deu. Tá bom, obrigado. Depois eu justifico na minha fala. Okay. Há concordância dos colegas? Cláudio Almiro? Chico? Sim, sim. Então tá, nós colocaremos na ordem do dia. Passamos para o pequeno expediente, inscrições abertas. E o 209. Não há inscrições? Bem. Ninguém mais, além do Benhur? Benhur, com a palavra. Como eu estava falando, senhor presidente, o projeto 205 nada mais justo do que esse projeto ser colocado em votação neste momento. Semana passada nós estivemos lá na AFUCO, num movimento das mulheres empreendedoras de Tupã-Seretã, inclusive vereadores que estavam aqui, o senhor também estava presente,
e tenho certeza que de forma muito, muito direta vai auxiliar essa família e que Deus abençoe que o mais breve possível, né, essa criança seja atendida naquilo que ela precisa, que é um coração. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Claudio Miro? Não? Tá bem. Passamos para a explicação pessoal. Inscrições eletrônicas abertas. Vereador Luiz Valmor, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Saúdo o nosso Jornal Manchete Digital, que transmite os nossos trabalhos. Demais funcionários que se encontram presentes nessa sessão. Pessoas que nos honram com suas presenças. Em especial, aqueles que estão em casa. E hoje mando uma saudação especial ao meu amigo Guto, né, que mora em Júlio Castilhos, trabalha na Casa da Linguiça, e ele me dizendo que não perde uma sessão, acompanha todos os nossos trabalhos, Jefferson, através do Manchete Digital, e ele é tupã-sertanense, mas mora há anos em Júlio Castilhos e trabalha na Casa da Linguiça. Ele sempre está acompanhando nossos trabalhos. Então, um abraço, meu amigo Guto aí. Tudo é bom para ti. Presidente, eu quero comentar aqui sobre o Mutirão Regulariza Tupã, né? O que é isso? Isso é uma oportunidade para aqueles moradores dos bairros que ainda não têm a sua regularização, não têm a escritura do seu terreno. Então, para os moradores do bairro Na Terra, Beira Trilho, Chiapeta, a antiga área da manobra da Estação Férrea, Bairro Moraes, Bairro Beck, Riachuelo, Vila Gaúcha, Pedreira, São Jorge, Pedreira 2, Severo da Rosa e Bairro Martins. E demais pessoas que moram há tanto tempo aí em áreas do município, né, como aquelas áreas verdes, né, e que não têm a sua regularização fundiária, né, não tem a sua escritura do seu terreno, então é a oportunidade, né, para fazer essa regularização, né, será nos dias 24, 25 e 26 de novembro, na Casa de Cultura, né, das 8 horas às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Então, levar os documentos CPF, RG, comprovante de estado civil, comprovante de residência, comprovante de posse ou ocupação e comprovante de renda. Então, é a oportunidade, né, para todas essas famílias, essas pessoas que residem hoje no município e que não possuem a sua escritura. Então, é uma oportunidade ímpar, única, de regularizar gratuitamente pela Secretaria do Desenvolvimento Social. Também, presidente, eu quero aqui, nesse espaço, e eu sou uma pessoa que sempre reconheço, né, o trabalho, né, e quero aqui fazer um elogio. Um elogio ao Marcos Aurélio, né, o Marquinhos, o Marcos, que ele é hoje coordenador da Secretaria do Meio Ambiente. O Marcos é uma pessoa que, quando a gente entra em contato com ele, e não só eu, qualquer pessoa que entra em contato com ele, qualquer vereador, né, vereador Chico, é uma pessoa educada, sempre pronto, né, ele sempre, quando ele não atende o telefone na hora, depois ele retorna para a gente através de mensagem ou liga para a gente. E todos os pedidos que a gente pede a ele vai pessoalmente, verifica, vê a situação e, na medida do possível, o Marquinhos sempre consegue resolver. Então, deixo aqui, né, esta justa homenagem, esse reconhecimento a esse cidadão que também aí está exercendo a função no poder público. Porque a gente sabe, quem está no poder público, quem trabalha,
tem que atender bem as pessoas, tem que fazer o seu melhor, independente para que seja A ou B. Tem que trabalhar para todos da mesma forma, e é isso que o Marcos faz. Então era isso, presidente, no dia de hoje. Muito obrigado. Vereador Benhur Terra. Bom dia, mais uma vez. Perereca chegou agora, seja bem-vindo. Todos os presentes. Semana passada foi o dia do diretor de escola e quero aqui agradecer aquela infinidade de pessoas que, de uma maneira ou de outra, lembraram do nome do diretor da escola Dr. Flori Truque Cruel. Então, muito obrigado a todos pela lembrança. Semana passada, o presidente da Câmara, o vereador Guga, o presidente do Concepro, o Vilvio Balzan, estivemos no comando regional da Brigada Militar pedindo novos militares da Brigada Militar para Tupaceretã. Estamos com um problema de déficit de militares aqui na Brigada Militar. Fomos muito bem recepcionados e atendidos pelo comando regional da Brigada Militar, o Coronel Marcos e também o Major Moreira. Inclusive, o Major Moreira é de Tupaceretã, é o subcomandante do Comando Regional da Brigada Militar, que abrange Tupaceretã. E diante das justificativas, o porquê que nós fomos lá semana passada, senhor presidente, solicitar mais efetivo, mais militares da Brigada Militar, e em contrapartida a outra justificativa também, o porquê que de repente não estavam aqui alguns militares a mais. Mas eu tenho certeza que o presidente Guga vai orquestrar, organizar uma outra dinâmica e uma outra estrutura para que a gente possa ir atrás, senhor presidente, e tenho certeza que os outros colegas se colocam também à disposição aqui, porque o colegas vereadores é algo muito, muito além do que a gente possa imaginar, de repente, para conseguir outros militares para a Brigada Militar aqui do Tupaceretã. Eu digo muito além, politicamente falando. Mas, semana passada, eu estava falando aqui sobre o desgoverno do presidente Lula e ficou faltando aqui algumas situações no que diz respeito a dinheiro público, que o governo Lula está acabando com a agricultura do Rio Grande do Sul. O governo da esquerda não tem uma atenção especial, principalmente para a agricultura do Rio Grande do Sul, que sofreu aí pelos últimos 5 anos. Mas aí ele manda dinheiro para Jogos Olímpicos, por exemplo. Foram 40 bilhões de reais que o Lula mandou para os Jogos Olímpicos e a Dilma, e mais 30 bilhões de reais para a Copa do Mundo de futebol. Lembram da Copa do Mundo? Que ia ficar depois aquela estrutura toda para ser utilizada, não está sendo utilizada. Os estádios reformados, estádios novos, só para a Copa do Mundo foram 30 bilhões de reais. O desvio da Petrobras, senhores, foram 121 bilhões de reais. 121 bilhões de reais. Para as ONGs do governo Lula, foram repassados 12 bilhões de reais e 600 milhões de reais. 9 bilhões de reais foram repassados para publicidade, para a imprensa.
Somente no governo Dilma. Porque no governo do Lula foram repassados para a publicidade, Jefferson, 7 bilhões de reais. 1 bilhão aos movimentos sem terra, 150 milhões só no governo Lula, ao MST, 154 milhões no cartão corporativo da Dilma, a Uni, 65 milhões e 900 mil reais, 50 milhões do cartão corporativo da Dilma, do Lula, 11 milhões repassado para os blogueiros da Dilma. Tem mais tempo ainda, presidente? 6 bilhões e 500 milhões de reais foram repassados para a República Dominicana, para fazer obras lá na República Dominicana. 1 bilhão de reais para Cuba, por ano, nos mais médicos. 1 bilhão de reais. 2 bilhões e 900 milhões de dólares foram repassados para Moçambique, na África. 1 bilhão e 500 milhões de dólares é o prejuízo das refinarias lá da que a Petrobras comprou da Bolívia. 1 bilhão e 500 milhões de dólares. 1 bilhão 220 milhões de dólares numa construção de uma ponte lá na Venezuela. Vereador Chico, tudo isso aí foi repassado pelo governo do PT. 1 bilhão e 500 milhões de dólares, uma construção de um trem subterrâneo na Argentina. E por que é repassado para esses países todos esses valores? Em dólares, 1 bilhão e 500 milhões de dólares. 1 bilhão de dólares para o metrô do Panamá. 1 bilhão e 500 milhões de dólares para o metrô do Panamá. O que o Brasil tem a ver com o Panamá? 900 milhões de dólares foi repassado para as ditaduras africanas, somente no governo Dilma. 900 milhões de dólares. 792 milhões de dólares foi o investimento na refinaria de Pasadena, no Texas, e que depois foi vendido por menos da metade. Terminou meu tempo, presidente? Terminou. Semana passada eu passo mais, porque terminou meu tempo aqui. Obrigado. Vereador Claudio Almiro. Semana que vem, cara, não é uma passada. Não, semana que vem, perdão. É que eu fico tonto, né? De tanto bilhões que passam para... Eu até nem sei o que é isso. Aconteceu semana passada. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a todos. Inicialmente, eu queria aqui dizer à nossa comunidade que tivemos aqui nesta Casa Legislativa, mais uma vez, a presença do superintendente do INCRA, cumprimentando os milhões que o governo Lula passa. Vou emendar aqui para Tupanceretã 30 milhões que vai vir para Tupanceretã, né? Legitimamente aos agricultores familiares, na linha do Pronafiar, na linha do Crédito Fomento e na linha do Pronaf Jovem também, aos agricultores. Isso é importante. Nesse dia foi assinados contratos, foi discutido várias linhas de crédito para a agricultura familiar, e também nos próximos dias vamos ter em Tupanceretã o mutirão de documentação da mulher trabalhadora rural, que inclui a RG, inclui trabalho do INSS, todo o trabalho do INSS, também toda a infraestrutura, a estrutura do INCRA completa, atender os agricultores assentados e também agricultores familiares, e em tratativa com o município a presença de elaboração também do CAD único nesse dia de mutirão. Então, tudo isso é ações que é trabalhado para o desenvolvimento do nosso povo de Tupanceretã e dos municípios através de uma política inovadora do governo federal, o novo governo,
que criou do Ministério do Desenvolvimento Agrário e que tem um INCRA potente, novamente, que estava extinto, praticamente. Também dizer que foi listado semana passada um recurso de 3.400.000 reais para as estradas dos assentamentos, 50 quilômetros de estrada, inclui nos milhões que o governo Lula passa para os municípios. Então, é dever do município fazer estrada, mas nós vamos buscar recurso e 3.400.000 para recuperar as estradas dos assentamentos. Então, foi licitado, enfim, esperamos logo da ordem do INCRA, início de obras, que é tão importante. Quero aqui dizer que tivemos uma audiência aqui sobre a discussão do Código Tributário, novo Código Tributário, tendo aí alinhamento já com a reforma tributária nacional. E é importante, partes, mas também de inclusão, de isenções, através de lei federal, praticamente incluindo a pauta que nós tínhamos de um projeto de isenções para pessoas com doenças, que estava aqui em pauta semana passada, na sessão passada, e que vai ser incluído nesse Código Tributário. Mas também vi que vai ter mais taxa aos trabalhadores, aos munícipes de Tupã-Seretã. Então, encarece, presidente dessa casa, muito debate, muita discussão, porque mexe no bolso da população, tem os trâmites de audiência pública, é muito importante o pessoal participarem e ver aquilo a opinar para que não venha prejuízo à nossa população. Veio a minha indignação, colegas vereadores dessa casa, ao presidente do Simers, Sindicatos Médicos do Rio Grande do Sul, que foi aqui, é plausível e tão debatido nesta Casa Legislativa, mas é bom conhecer quem é esse sindicato e quem representa. Essa semana, num debate que tem na Universidade de Pelotas, a inclusão de os agricultores familiares, enfim, a população gaúcha, ter acesso a fazer o ensino, a capacitação, à faculdade de medicina. Veja o que disse o presidente do Simers aos agricultores familiares e aos indígenas. Diz ele numa fala: homens e mulheres do campo não têm condições, qualificações para fazer medicina, que há tão pouco pode até ter indígena fazendo medicina. Ora, tamanho da discriminação desse presidente do Simers, Sindicatos Médicos, disse na universidade, quando dá acesso os agricultores, os indígenas, filhos de assentado, a ter acesso a uma universidade para fazer o curso de medicina. A discriminação. Então, nesta casa, nós podemos, e o município de Tupã-Seretã poder conhecer um pouco mais o tipo de personalidade que teve aí o repúdio, né, por parte da agricultura familiar, manifestação de identidade quanto a esta fala do presidente do Simers. Dizer que no dia de ontem tivemos a segunda leva, né, do acesso à educação do curso federal, através do governo federal, de ter o ProUni, as pessoas terem acesso a fazer, e hoje foi um dia de mutirão, que o pessoal foi fazer o seu credenciamento e que pessoas, com certeza muitos vão ter acesso e que será importante. É uma política do governo federal que ninguém vai tirar, que tem feito muito pelo nosso país. Muitas vezes a gente vê críticas aqui, mas eu sempre eu sou democrático e tenho muitas coisas a falar do governo federal, mas eu gostaria de ver e ceder parte a colegas vereadores que criticam tanto o governo federal, deixo parte a me dizer 3 questões
relacionada, relevante do governo anterior à população. Me diga as 3. Cede uma parte. Cedo a forte, vereador, sou bem Senhor democrático. presidente. Me diga 3 questões importantes que mudou de programas do governo federal. Aqui eu tinha, quando ele dei a parte, tem uns minutos aí no final aqui, senhor presidente. A parte. Antes de terminar, presidente. Pode se manifestar, vereador. Vereador Nenê, eu não vou falar 3. Só vou falar uma para o senhor e para quem está nos assistindo. Não teve roubo no governo Bolsonaro. Esse é programa. Não teve roubo, não teve ladrão, não teve falcatrua. Obrigado pela parte, senhor vereador. Esse é o nível de quem não sabe fazer o debate. Só sabe falar em ladrão, em ladrão, em ladrão, quem vai ser preso semana que vem e o seu filho indiciado. Né? Agora, debate, não tem argumento de dizer 3 programas para a população, eu digo 10, 15 aqui. Isso é falta de ter o diálogo de um professor que educa no colégio de Tupanciretã, que deveria ter o respeito ao debate da altura do Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Benezer Gancian. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, funcionários, jornal Manchete Digital, meu muito bom dia. Meu bom dia também aos internautas, né, que acompanham o nosso trabalho aqui da Câmara Municipal de Vereadores. Quero iniciar a minha fala falando sobre a indicação que apresentei no dia de hoje, solicitando ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que estude a viabilidade de realizar um projeto de lei que disponha sobre a obrigatoriedade de identificação dos cabos e fios instalados em postes de energia elétrica no município, abrangendo as empresas prestadoras de serviços de energia, telefonia, comunicação de dados e TV por assinatura, incluindo os cabos e fios já existentes, bem como estabeleça prazos, penalidades e multas pelo descumprimento da norma para o seu cumprimento. O referido projeto deverá prever ainda a responsabilidade conjunta das empresas concessionárias e permissionárias quanto à manutenção, retirada e reorganização da fiação aérea, a fim de garantir segurança, eficiência, fiscalização e redução da poluição visual urbana. Acredito que todos os senhores e a comunidade têm visto nas ruas da nossa cidade fios de internet, fios de telefone, enfim, pendurados, outros caídos pelo chão, além de causar uma poluição visual, não deixa de apresentar um pouco de perigo também. A pessoa poderá causar algum acidente com um pedestre, até mesmo com um veículo, né, automotor passando por cima ou enroscando em um fio destes que estão pendurados, né, em diversos locais, em ruas aqui da nossa cidade. Está apresentada aí essa indicação, então esperamos que, na medida do possível, alguma atitude seja tomada. Mas
eu tenho que dar uma explicação à minha comunidade, a pedido dos meus familiares, pois na sessão passada, minha família foi taxada por um colega vereador de mamadores. Mamadores. E os senhores sabem, meus colegas vereadores, que para mim mamador é um cordeiro, um bezerro, enfim, todos aqueles animais que são mamíferos. E a minha família eu considero seres humanos. E quero dizer à minha comunidade que tenho vários familiares trabalhando no setor público. Assim como minha sobrinha Iassana Cancian, que é técnica de enfermagem, concursada desde 2010. Como meu sobrinho Diogo Cancian, que é professor de educação física, concursado, passou no concurso e está trabalhando como um funcionário público. A minha esposa, que é funcionária pública, concursada desde 2005. E tenho também um filho que trabalha no Hospital de Caridade Brasilina Terra, chamado na época em que Evandrinho Pinto da Silveira era o gestor daquela casa. Portanto, então está aí. Não tem nenhum mamador, como foi dito aqui pelo vereador Claudomiro, que inclusive fiz uma pesquisa no portal de transparência do governo federal, Câmara dos Deputados, aonde tem em mãos aqui que aquele que chamou minha família de mamador, mamou, sim, por 3 anos e 6 meses, com o cargo secretário parlamentar. 3 anos e 6 meses, ganhando aproximadamente R$4.500 por mês. Um salário de 3.190 e poucos. E mais um auxílio de 1.330 e poucos. A trocar por miúdos, mais ou menos, em torno de 190, 200 mil, ele mamou em 3 anos e 6 meses do governo federal. E aí vem nesta casa, meus colegas vereadores, me perdoa a comunidade eu voltar a este assunto. O vereador Vinícius cedeu 1 minuto, vereador. Obrigado, colega. Eu voltar a esta casa, tocar num assunto que já, para mim, já estava encerrado, mas a cobrança de meus familiares me faz com que eu diga, esclareça os fatos. Portanto, o meu telhado, vereador Claudomiro, não é de vidro. Acredito que o seu já quebrou, porque quem tem vidro no seu telhado é você. Meus parentes, minha família está toda aí comprovada como concurso feito, aptos a trabalharem no setor público. Não mamaram como cargo em comissão, secretário parlamentar, mamando 200 mil reais dos cofres do povo brasileiro. Este é o vereador que enche a boca para falar de nós, políticos de direita. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro Gelson.
Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos assiste através presente e através do jornal Manchete Digital. Gostaria, nesta tribuna, parabenizar a Escola Estadual de Ensino Médio aqui em Nabuco pela 11ª Mostra Científica que ocorreu na última sexta-feira, um evento que os alunos do ensino médio demonstraram competência, trabalho através da orientação dos seus professores. Os vereadores que lá estiveram como avaliadores, com certeza se reportarão a este assunto. É uma das minhas escolas onde eu trabalho, um trabalho de competência e excelência por parte dos professores e dos alunos. Também gostaria de solicitar ao líder do governo, o vereador Vinícius, para verificar junto ao Executivo Municipal sobre o Conselho do Bem-Estar Animal e sobre o castramóvel. Fui procurado essa semana por alguns integrantes da DAT para que fosse verificado isto junto à Prefeitura Municipal. Gostaria que se verificasse isto. E também solicitar, mais uma vez, abrir um novo buraco na Vila Elizabeth, ali próximo da Rua Tuiuti, com a Lucas Colomé, novamente, onde foi consertado um e em seguida ali tem um outro que seja solicitado o conserto. Bem como foi feito o asfalto lá no final da Rua Antônio Silveira e os moradores já pediram, vereador Chico, um redutor de velocidade. A gente sabe que o redutor de velocidade vai para o Conselho de Trânsito e tem todo um trâmite lá, tem alguns membros que entendem que não é salutar colocar, mas achar uma solução, bem como o conserto ali nas proximidades onde foi feito o asfalto, o conserto do calçamento. Para hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Vinícius. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha através do jornal Manchete Digital e público presente aqui no plenário. Parabenizo os alunos protagonistas de todos os trabalhos elaborados e expostos na 11ª Mostra Científica da Escola Joaquim Nabuco, que aconteceu na última sexta-feira, dia 14 de novembro. Foi uma satisfação para mim, pois pude fazer parte desse momento de conhecimento e prestigiar a dedicação de cada discente. Parabenizo também todos os professores e a equipe organizadora desse projeto. Em especial, agradeço à professora Jamile Dias pelo convite para atuar junto aos demais como avaliador dos trabalhos apresentados. Foi uma honra vivenciar esse ambiente de aprendizado e ver de perto o empenho, o talento e a criatividade desses estudantes, que são o futuro da nossa comunidade e do país. O colega Benhur também esteve presente, né? Nós temos muito bonito, queria dar os parabéns a todos os professores, assim, uma amostra muito bonita, onde demonstra a capacidade dos nossos alunos, né? E eu acho que o professor Benhur também tinha comentado, eu acho que temos que incentivar ainda mais esses alunos, né, que são o nosso futuro, né? Então, eu acho, então, de parabéns todos os professores e o grupo que organizou. Também queria comentar com o professor Benhur falou sobre a reunião que teve semana passada, juntamente com o nosso presidente, com as autoridades, né, policiais, que infelizmente, novamente, a nossa creche, o Pedro estava aqui, a IMEI, Maria de Lourdes, foi arrombada novamente esse final de semana, né, aonde levaram mais equipamentos dessa creche. E isso assim está virando cotidiano na nossa cidade, né? E eu acredito assim, que eu acho que nós, como os vereadores, temos que lutar e vamos ter que se reunir novamente. Eu acho que e apoiar outras iniciativas nesse contexto, porque assim, as casas, os moradores, que é onde lutam, trabalham dia a dia para conquistar os seus objetos, comprar suas coisas, que infelizmente e numa noite roubam doar do trabalho, né? E eu acho que assim, do município, eu acho que seria importante também nós conversar com a administração municipal, achar uma forma, né, de ser contratado, uma empresa, alguma coisa, abrir alguma licitação que faça um monitoramento também em caráter de pessoas que estão acompanhando, infelizmente, porque são prejuízos onde, assim, em 15 dias foi roubada 2 vezes. A primeira levaram a TV que é onde as crianças
olhem os programas, né? Agora roubaram o micro-ondas e não deu tempo de roubar mais, porque eu acho que tocou alarme, se não tem, e eles têm mais alguns objetos que você sabe que infelizmente voltarão, né? Então eu queria pedir o apoio dos colegas para nós achar uma forma também de auxiliar as nossas creches, escolas e também a nossa população que estão roubando todos dia, não tem dia que não tenha alguém saindo no prejuízo. Agradeço a atenção e desejo uma ótima semana a todos. Vereador José Noclésio. Senhor presidente, nobres vereadores, assessores, funcionários da Câmara, pessoas que estão aqui nos prestigiando, a nossa comunidade que nos assiste pelo jornal Manchete Digital, do nosso amigo Jefferson. Senhor presidente, demais colegas, quero comentar alguns assuntos e um principal assunto que é esse projeto de lei ordinária número 205, que o colega vereador Benhur também comentou, o aluguel social, que com certeza todos os colegas aprovaram. Ele é de suma importância para a menina Antônia. E só para esclarecer um pouquinho mais, o porquê que a família da Antônia está morando em Porto Alegre. A Antônia, ela tem um problema, uma deficiência no coraçãozinho dela, e infelizmente ela vai ter que fazer uma cirurgia, né, um transplante de coração. Então, a médica lá do hospital onde ela está se tratando, além do hospital dar apoio, ela tem que morar perto do hospital, no máximo 400 metros do hospital. O porquê isso? Que criança, ela tem prioridade no transporte, não, ela tem... na fila do transporte, perfeito, obrigado. Ela tem prioridade, criança tem prioridade na cirurgia cardíaca. Então, e no momento que retira o coração de uma pessoa, ela tem 2 horas para colocar em outra pessoa. Então, Tupã até Porto Alegre dá mais de 6 horas. Então, por isso que ela tem que morar em redor ali do hospital, e também para alguma intercorrência que ela venha a ter, e ela já está perto do hospital ali para qualquer coisa, às vezes pode dar algum probleminha, um cansaço, alguma coisa, enfim, ela tem que estar perto do hospital ali para a médica que acompanha ela ali, que são 24 horas, acompanho ela, até eu conversei com o pai dela e tem celular da médica, tem uma equipe disponibilizando para ela 24 horas, né? Eu tenho certeza que ela vai ter êxito e logo, logo voltará aqui para Tupancretá junto com o convívio da família e dos amigos aí. Também quero parabenizar também, no sábado à noite tivemos o evento no Clube Comercial, que é a Escolha da Soberana 2026. Infelizmente não tive presente, mas a minha assessora Michele Marques esteve presente. Quero parabenizar a Secretaria de Esporte e Cultura que realizaram esse belíssimo evento. E também dando parabéns às novas soberanas, que é a Camila Camargo, que é a rainha, a Laila França, que é a primeira rainha, e a Isadora Machado, a nossa segunda princesa. Não teria também como deixar de falar também, como bem falou o nosso vereador Pedro Salles, sobre a nossa Escola do Coração, Joaquim Nabuco. Também tive a honra de ser convidado pelo professor Cleverton, para também fazer parte como avaliador da 11ª Mostra Científica de 2025. E eu confesso, me surpreendi, como fala o vereador Eduardo, me surpreendi, porque é o seguinte, olha o nível dos alunos. Esse ano foi o tema saúde. O pessoal, os alunos empenhados, todos os alunos, sem exceções, tinha temas relevantes do dia a dia, como diabetes, Alzheimer, esquizofrenia, ansiedade, tuberculose, malária, Covid. É incrível, olha assim, eu passei por todas as bancas, mesmo as que eu não fui avaliador, mas o nível dos alunos da Escola Joaquim Nabuco. Eu quero dar parabéns
pela direção aí, que não se deixou vencer e continuando com essa feira científica aí de suma importância, né? Eu quero mais ou menos parabenizar todos os alunos, os que não chegaram lá, mas aqueles que chegaram também. O importante é participar, e é daí que saem os excelentes profissionais da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, seria isso, senhor presidente, e uma boa semana a todos. Vereador Eduardo Almeida. Bom dia, o meu presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha aqui no plenário, Jornal Manchete Digital na pessoa do Jefferson e a todos que nos assistem pelo Jornal Manchete em casa. Como bem falou o Toquinho aqui, queria falar um pouquinho do Baile das Soberanas, onde estive eu e o vereador Chico lá, e foi uma belíssima apresentação das gurias lá. E assim, eu fiquei assim, fiquei muito emocionado com o desfile que teve da loja Tijuan, onde lá desfilou a nossa colega aqui da Câmara, a nossa amiga Iaga. Assim, de uma humildade, ela desfilando. Como diz a minha esposa, nós conversando ali na hora que ela desfilou, ela estava com uma áurea tão bonita, tão humilde, e que ela continue sendo sempre essa pessoa alegre e humilde. E nós ali conversando, eu e a Giane, ela serve para ser uma secretária de administração, porque a humildade dela é sem tamanho. Então, te dou os parabéns, Iaga, pelo teu desfile. Estava muito bonito, assim, a Jane te quer muito bem. Quero dar os parabéns à rainha Camila Camargo, também, que é filha do meu amigo Camargo, lá do transporte. A Laila França, a Isadora Machado, que fizeram um belíssimo desfile e estão de parabéns, e foi merecido o título delas. Também essa semana me procurou ali no meu gabinete o seu Paulo, da Associação dos Deficientes. E ele ali conversava comigo, me fazendo 3 pedidos, e eu olhando para ele e senti o sofrimento daquele homem. E ele me contando um pouco das suas aflições e me pedindo ajuda. E como ele dizia, Eduardo, eu posso ficar em casa, mas eu estou aqui pedindo por todos os deficientes da nossa cidade, pedindo ajuda. E eu digo para vocês, eu olhava para aquele senhor, ele assim, numa tristeza tão grande, que eu disse para a minha secretária, eu vou ter que ir embora. Vou ter que ir embora para casa, porque o peso ficou nas minhas costas. Eu digo assim, a gente às vezes tem uma unha encravada, uma dor de barriga, qualquer tipo de dor a gente fica impossibilitado, e ver um senhor deficiente sair de casa e pedir pelo amor de Deus que ajude eles, isso aí é triste, pessoal, é triste. Cedo sim, cedo sim. Eu, nessa mesma linha, vereador Eduardo, duvido que o vereador dessa casa que não receba, muitas vezes, pelas pessoas, dificuldade particular. Ontem, o senhor da Chapeta, ele está acamado e a casa dele chove dentro. E ele está procurando, e hoje vou fazer a visita lá, procurando que troque o brasilite da casa dele, um idoso com 80 anos de idade, né? E nós temos essa dificuldade ainda. Então, tantas coisas que, nesse mesmo raciocínio que você coloca aqui, nós temos dificuldade no dia a dia. Então, esse tipo de coisa tem que dar prioridade. O município, assistência social do município para isso, o orçamento é para isso. Então, eu vou ir levar, né, a esse senhor, a assistência social do município, fazer uma visita
e que não dá. Outras pessoas que têm lona ainda do vendaval passado em cima das suas casas, então, na mesma linha, raciocínio, e é muito importante trazer esse tipo de manifestação sobre a vida das pessoas. Mas assim, eu digo que para o seu Paulo que vai dar tudo certo, que ele tenha fé em Deus, né? O nosso prefeito, ele tem um coração muito bom, a nossa primeira-dama Bárbara também tem um coração muito bom e vai olhar por esse pessoal aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. E sobre a concessão do auxílio aí, eu, como meus colegas também, vereadores, vamos votar sim, porque a menina Antônia merece. E se Deus quiser, esse auxílio já vai ser repassado automaticamente aí e vai dar tudo certo. Por hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a presidência ao vice-presidente da casa para fazer uso da palavra. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Carlos Augusto para fazer uso. Inicialmente, bom dia aos colegas, aos nossos visitantes, ao Jornal Manchete, que transmite a nossa sessão ordinária. Inicialmente, pedi o apoio dos colegas aí para que mande as biografias dos seus homenageados para a nossa sessão do dia 18, na qual nós homenageamos os nossos convidados da noite, que teremos a sessão a partir das 19h30. Nós tivemos a reunião com o Pablo Santin e com o Everton aqui, que vieram prontamente num pedido da presidência, da mesa diretora, para que viesse aqui apresentar alguns pontos, os pontos principais, enfim, da reforma tributária. Tivemos essa reunião e entendo que ela foi muito produtiva, porque tivemos oportunidade de alguns pontos nós revermos ou assistirmos à explicação para que durante o nosso estudo do projeto a gente consiga ter uma interpretação melhor das mudanças que ocorrem, e as mudanças tributárias estão se adaptando também à mudança de origem federal, que vem obrigando os municípios a se reorganizarem em seus códigos tributários, e isto é importante. Nós buscamos esse trato para que nós, vereadores, tenhamos, antes de se aprofundar no estudo do projeto, ter um conhecimento e uma noção daquilo que são as maiores modificações. Nesta mesma linha, eu também pedi que quando tivéssemos o município, né, tivesse o relatório das mudanças da insalubridade, que o Dr. Robson Tomasi, o engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, que trata da nova avaliação dos laudos técnicos do trabalho dos servidores públicos municipais, que também fizesse essa mesma reunião conosco antes de qualquer outra coisa. E ele se disponibiliza amanhã às 9h30, e eu marquei para que os vereadores tenham também, na mesma linha que nós tivemos no Código Tributário, tenhamos em relação a esses laudos, né, que vai trazer modificações, com certeza, e isto nós temos que estar bem esclarecido desse assunto. Saiu uma publicação no Face que me deixou, de certa forma, assim, incomodado. Saindo dizendo que a municipalidade estava fazendo compra de cadeiras emergencial, sem licitação, que era um absurdo. E aí a galera do Acompanha foram junto. Eu quero deixar claro, principalmente aos colegas e à comunidade que nos assiste, que nós temos uma dispensa eletrônica para aquisição de cadeiras, processo administrativo 07, dispensa eletrônica 07, iniciado no dia 9/10/25, estudo técnico preliminar aprovado em 13/10/25, edital publicado em 11/11/2025 no portal de compras públicas vinculado ao Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal. As informações vinculadas também estão no sítio eletrônico da Câmara, no site da Câmara.
recebendo propostas até amanhã. Eu estou pensando seriamente em representar esse cidadão. Colocou uma coisa leviana, irresponsável, que é uma desconsideração com esta casa. Eu, hoje à tarde, vou procurar o Ministério Público, vou levar o print desse comentário, porque essa pessoa tem que explicar por que fazer isso. Eu entendo isso e estou seriamente encaminhado para fazer uma representação. Nós também aqui, já para clarear a situação, no mês de junho, julho, nós pedimos a licença ao prefeito municipal para adotar o canteiro central aqui. E nós recebemos essa autorização, nós já fizemos a correção daquele piso ali, que pessoas caíram ali naquela diferença que tinha de nível, né? E está ali já organizado, estamos aguardando a chegada das leivas, vamos colocar algumas flores, fazer esse embelezamento na frente da casa, inclusive até porque nós temos sessão solene, né? E nós teríamos que fazer essa melhoria. Agradecer o apoio de todos os colegas aqui, em relação aos projetos 205 e 209, para que nós possamos agilizar aqui na casa. Muito obrigado a todos e um bom dia. Devolvo a presidência ao vereador Carlos Augusto para dar continuidade aos trabalhos. Passamos para a ordem do dia para a discussão e votação digital das matérias apresentadas. Projeto de lei ordinária número 203, de 4 de novembro de 2025, origem executivo. Autoriza o Poder Executivo de Tupã-Seretã a receber brinquedos oriundos de doação e a proceder à distribuição às crianças vinculadas ao programa Primeira Infância Melhor e estabelece outras providências. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 205, de 7 de novembro de 2025, origem executivo. Autoriza a concessão de auxílio aluguel social temporário à família em situação de vulnerabilidade social e risco à saúde e dá outras providências. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 209, de 10 de novembro de 2025, origem executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Tupã-Seretã a conceder auxílio na logística de deslocamento e a liberar servidores públicos municipais para a participação do 30º Enespref. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos para a comunicação de líder. Pela ordem, Luiz Valmor da Silva França. Vereador Benhor Lucídio Terra.
Como presidente do PL, eu quero aqui colocar, senhor presidente, aquilo que o nosso presidente Bolsonaro fez ao longo dos seus 4 anos. No que diz respeito a empregos, foram 5.300.000 empregos gerados desde 2020. 5.300.000, um salto positivo de 1.300.000 empregos somente no ano de 2022. Menor índice de desemprego desde 2015. O recorde de abertura de empresas foram 8.100.000 empresas abertas em apenas 3 anos. Uma média de 2.700.000 empresas por ano. O governo do PT foram 8 milhões em 14 anos. No governo Bolsonaro foram 8 milhões em 3 anos. Redução de impostos. O que está tendo hoje é ao contrário do que foi no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro teve tributos federais zerados sobre a gasolina, etanol e diesel. Lei para a redução obrigatória do ICMS. Redução do IPI para os automóveis. Saúde, antes da pandemia, criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde da Família. Programa Médicos pelo Brasil, informatização. 333 milhões de reais para a contratação de profissionais da saúde. A saúde durante a pandemia, mais de 626 bilhões investidos somente na Covid. Foram quase 700 bilhões somente na Covid. 28 bilhões em aquisição de vacina. 375 bilhões para repasse aos estados e municípios. Quase 400 bilhões o governo Bolsonaro repassou na educação. O reajuste de 33% para os professores da educação básica. Foi um recorde histórico de reajuste. Mais de 275 bilhões repassados somente para as escolas públicas. Somente em 2021 foram 178 milhões destinados aos professores via CAPES. Vamos lá, segurança pública. Foram 5 bilhões e 400 milhões de reais investidos somente em 3 anos na segurança pública. O menor número de assassinatos desde 2011, uma redução de homicídios, é histórico no Brasil. Mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais repassados às polícias estaduais. Segurança no campo, o porte de arma para quem defende a família na propriedade rural. E assim vai. Semana que vem eu continuo. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Vereador Claudio Miro. Finalizando a sessão aqui, na comunicação de líder, falando em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu quero aqui dizer que o nosso trabalho aqui no Legislativo, ele é cotidiano, recebendo as pessoas no gabinete, diretamente. Quero aqui elogiar o trabalho do meu assessor aqui, Sidney, que tem atendido o nosso pessoal da agricultura familiar, pessoal dos bairros, com a casa cheia, nosso gabinete, sempre. E tem aí dedicado o nosso trabalho a buscar o direito dos trabalhadores, o direito das pessoas, da inclusão social, acesso ao crédito, no qual temos feito um trabalho grande relacionado às políticas do governo federal de inclusão. Como falei anteriormente, vamos trazer para a Ciretã, então, na próxima semana. Temos só a acertar depois da sessão aqui, talvez seja nesta casa, se tiver espaço, senhor presidente, porque a internet nas comunidades são bastante dificultosos. Então, nós, uma rodada recém antes, me ligaram aí, talvez seja no sábado, próximo sábado. Nós vamos olhar agora aqui, se tiver espaço, que se é um dia inteiro aqui nesta casa, a questão do INSS, a questão das políticas toda do INCRA, e também a confecção da RG, identidade das pessoas, principalmente das mulheres jovens,
enfim, para toda a comunidade, mas é um programa nacional de documentação da trabalhadora rural, é o nome do programa, então, mas inclui todo mundo. Dizer que fui assessor do deputado Marcon é de conhecimento desde o primeiro dia, como assessor parlamentar. Nós temos aqui em Tupã-Seretã, acho que 3 ou 4 assessores de todos os partidos. Então isso não é um trabalho que o vereador faz, né? E que é publicamente, toda semana, todos os meses, estava na Rádio Tupã, remunerado sim, respaldo de quem sai dessa casa e busca ter um espaço, né, de assessorar um deputado como o deputado Marcon, assentado à reforma agrária, 5 mandatos de deputado federal, 3 mandatos de deputado estadual. Quando eu me elegi vereador aqui, ele se elegeu deputado. Nós era acampado no mesmo barraco, no mesmo acampamento, 1.700 famílias. Então, orgulho de trabalhar junto, né, e ser assessor publicamente. Foi nesse período que articulamos mais de 3 milhões de reais para Tupã-Seretã. Então, isso é um elogio quando se fala dessa teta, que dizem, é um elogio. Eu se sinto elogiado quando se tem um argumento dessa natureza. Fiquei muito alegre, né? Então, tenho orgulho de fazer parte desse processo. Sobre as políticas do governo federal, dá para citar aqui 2 mãos, 3 mãos, de quanta coisa importante. Chega a se atrapalhar e faltar com um pouco de educação quando é apenas uma pergunta, de dizer programas para a vida do cidadão, não responde e muitas vezes parte para uma maneira que não faz parte desse processo legislativo aqui, que é nós ter debate dentro do ponto de vista das ideias. Muito obrigado, senhor presidente. Pedro Gelson? Não? Vinícius? José Nocásio? Eduardo? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2025.